Obrigado por assistir esse vídeo, o que é a Igreja Parte 1. Antes, seria muito bom que você assistisse os vídeos dessa série em ordem, pois, como temos dito, são assuntos progressivos e interligados. Estaremos postando novos vídeos todas as quartas-feiras. Inscreva-se no canal, ok? Nesse vídeo trataremos sobre as principais formas pelas quais a igreja é reconhecida, pois a Bíblia apresenta muitas definições para a igreja. E cada uma dessas definições diz respeito à relação da igreja com cada pessoa da Trindade. Para o Pai, a igreja é família, como vemos em João 1,12. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. A igreja é a família onde os discípulos de Jesus são acolhidos como filhos pelos irmãos mais velhos. O filho mais velho, na cultura bíblica, sempre substitui o pai quando esse se faz ausente. Na ausência do filho mais velho, o seguinte e assim por diante. Portanto, toda vez que acolhemos alguém no corpo de Cristo, devemos acolher como acolhemos a filhos, mas deixando claro que, em termos finais, o Pai é Deus. A relação paterna e filial entre os que acolhem e os que são acolhidos ganha força com o exemplo de Paulo e Timóteo, e é claramente louvável e recomendável pelo exemplo de vida do apóstolo e por entendermos que o Pai entende igreja como família. Um texto que reafirma que o Pai vê a igreja como família é Efésios 1:5. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Outra definição de igreja é corpo. Para o Filho, igreja é corpo, como vemos em Efésios 1:22 e 23. E sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu, a Jesus, como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. O corpo é o meio pelo qual Cristo estabelece o seu governo sobre a igreja. Jesus Cristo é a cabeça da igreja. A igreja é a mão de Cristo para erguer o fraco, o braço para acolher os perdidos, os pés para levar o evangelho aos distantes. A igreja é um único corpo de Cristo sobre a terra, que se manifesta através dos diversos ajuntamentos dos santos. Em alguns desses ajuntamentos pode haver um nível variado de maturidade ou de entendimento, mas ainda assim, se nesse ajuntamento há fé autêntica na salvação em Cristo e que Ele veio em carne, morreu morte de cruz pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia, está à destra do Pai, é presente entre nós na pessoa do Espírito Santo e um dia voltará para nos conduzir por toda a vida eterna, então esse ajuntamento é parte do corpo conosco. Outra definição, entre as mais comuns, é edifício. Para o Espírito Santo, a igreja é edifício ou templo, porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. 1 Coríntios 3:9. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vós? 1 Coríntios 3:16. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. 1 Pedro 2:5. O Espírito Santo habita nos que nascem de novo. Por isso, esses são o templo do Espírito Santo. Quando os discípulos se reúnem, o Espírito Santo opera entre eles. Por isso são chamados pedras vivas, porque fazem parte de um edifício maior, que é a Igreja de Cristo nos seus ajuntamentos congregacionais. Se nós somos o templo, então, culto não é um programa. Culto é a vida, é a nossa vida.
Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Isso é Romanos 12, 1. Os salvos por Jesus são os templos do Espírito Santo, já falamos isso. Deus habita nos seus santos. A vida deles é o único culto, então, aceitável. Culto é uma atitude permanente. A igreja, em alguns momentos, se reúne para cultuar de forma coletiva, que comumente são chamadas de reuniões congregacionais. O ajuntamento tem início e tem fim. O culto, não. Expressões como vou ao culto, sem enfatizar o caráter público ou congregacional, são prejudiciais. Não colaboram para a consciência de que o culto é a vida. É a nossa vida. O culto que Deus receberá ou o culto que Deus não receberá. Se entendemos assim, devemos nos educar ao uso de expressões como vou à reunião, vou ao culto congregacional, vou ao ajuntamento da igreja, vou ao encontro da congregação, vou à reunião de celebração ou outras expressões desse tipo. Quanto aos nomes, os nomes dados aos ajuntamentos da igreja, na Bíblia nós só encontramos dois tipos. A igreja é chamada pelo nome da cidade, e vemos isso em 1 Coríntios 1, 2 e também em 1 Tessalonicenses 1, 1 e outros textos. E é também chamada como a igreja que se reúne na casa do irmão tal ou da irmã tal. E vemos isso em 1 Coríntios 16, 19, Filemão 1, 2, além de muitos outros textos também. Isso mostra que a igreja deve mover-se na direção da unidade, na direção de ser uma só em cada região ou em cada cidade, atuando na vida da cidade como um organismo coeso, unido, que caminhe sobre os princípios da palavra e reconheça esses princípios como acima de qualquer entendimento teológico subjetivo, fugindo assim das doutrinas puramente filosóficas e humanas. Veja como Jesus orou por nós. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A unidade da igreja foi alvo da oração de Jesus, e isso deveria ser suficiente para que todos os seus membros se empenhassem no cumprimento dessa oração, se empenhassem pela unidade da igreja. Igreja de Cristo deve ser o nome acima de qualquer bandeira denominacional dos nossos dias. É muito importante também reconhecer algumas distorções, e nós vamos passar a isso. Já vimos o que é a igreja, mas agora vamos ver também o que certamente não é a igreja. A primeira coisa que a igreja não é o prédio aonde ela se reúne. Atos 7, 48 até o 51 diz: mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Como diz o profeta, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis? Diz o Senhor. Ou qual é o lugar do meu repouso? Porventura, não fez a minha mão todas essas coisas? Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. O costume de chamar o prédio da igreja de igreja causa grandes dificuldades nos relacionamentos entre os irmãos e entre os irmãos e Deus também. Boa parte dos irmãos, por se referirem ao prédio da igreja como igreja, não pensam igreja a partir dos seus relacionamentos, mas a partir dos programas que acontecem, na sua maioria, no prédio que chamam igreja. Com isso, tornam-se religiosos e começam a sacralizar o espaço e muitas vezes até os utensílios que estão nesses espaços. Por conta de só enxergar a igreja nos grandes ajuntamentos e que acontecem no prédio da igreja, os irmãos deixam de desenvolver as mutualidades, os uns aos outros,
tão presentes na Bíblia, mas muito difíceis de serem aplicados nos grandes ajuntamentos. O termo templo não deveria ser associado ao lugar onde a igreja se reúne. Templo é o nome dado aos lugares aonde se acredita que um determinado Deus habita, ou alguns determinados deuses habitam. Essa é a origem do termo. E como já vimos, os renascidos em Cristo é que são os templos aonde Deus habita. Retire a igreja de dentro do prédio e você terá simplesmente um prédio. Agora retire o prédio da igreja e se ela entende o que estamos mostrando aqui, ela continua sendo igreja. Igreja nas casas, nas praças, em salões de festas ou em qualquer outro lugar. A segunda coisa que igreja não é uma reunião formal. Preste atenção nessa descrição da igreja em Atos 2, 42, 46 e 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. O 46. E perseverando unânimes todos os dias no templo. O templo aqui é o pátio do templo, um espaço público, onde podiam falar sobre o evangelho às outras pessoas. E partindo pão em casa, comiam junto com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Lemos então Atos 2, 42, 46 e 47. Quando os irmãos se reuniam para estudar a palavra, ou para orar, ou para planejar ações, ou coisa assim, isso fazia parte da vida da igreja. E isso pode somar aos momentos espontâneos e informais, que esses sim devem predominar na vida da igreja. Afinal, igreja é uma família, a família de Deus. O evangelho deve ser o resultado do nosso viver, deve ser algo natural. Também não é pelo fato de alguns estarem reunidos nas casas ou reunidos ao ar livre que estão vivendo como o modelo que nós acabamos de observar em Atos. Há uma grande diferença entre reunião nas casas e igreja nas casas. A expressão igreja nas casas deve envolver uma leveza, a leveza da comunhão, a vida comum, livre das liturgias tão comuns nos ajuntamentos públicos. A igreja deve ser um ajuntamento participativo, onde as mutualidades e a edificação através dos dons sejam uma constante. Basta olhar com atenção os versículos que acabamos de citar para perceber isso. Bom, se esse vídeo cooperou para o seu desenvolvimento espiritual, para a sua edificação, lembre-se que virá a parte 2, ok? Inscreva-se no canal e dá um like para facilitar que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Compartilhe no seu zap, faça com que outras pessoas possam ser tocadas também pelo conhecimento mais apurado do que é a igreja. Deus abençoe e a paz de Cristo.